Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui com ele, sim, o novíssimo Ford Territory chega com um facelift da sua segunda geração, prometendo números de vendas mais robustos do que sempre teve. No primeiro mês de vendas, ele saiu de pouco mais de 200 unidades de média mensal para 916 unidades. E para ver se ele é tudo isso mesmo, temos aqui o líder absoluto de vendas. Só em julho, por exemplo, chegou a mais de 6.800 unidades o Toyota Corolla Cross, que aqui está na versão XRX 2.0, ou seja, a versão mais completa, mais cara que você pode comprar só com motor a combustão. Não pegamos a versão híbrida, por quê? Porque não há versão híbrida também do Ford Territory. E a pergunta que não quer calar é: o novato renovado pode ser melhor do que o líder incontestável? Eu separei 11 itens para comparar os dois e você vê tudo depois da vinheta com o incomparável Delarco. Vai, roda, querido! Se você já viu outros comparativos aqui no canal com esses mesmos 11 itens, sabe que o primeiro item, e é sempre aquele que te surpreende de cara, é o design. Então, temos que avaliar o design do Corolla Cross e do Ford Territory de acordo com modernidade, porte, sensação de status e até quanto tempo eles têm. Bom, o Corolla Cross chegou no Brasil em 2021 e teve o seu primeiro facelift em 2024. Não é uma questão de gosto, nem uma questão de analisar o design, afinal não sou especialista nisso, mas também analisar formas e proporções. Por quê? Porque se a gente considerar só a atualidade do projeto, não dá para comparar. O Ford Territory recebeu uma segunda geração em 2023 e o facelift neste ano para a geração 2026. Na verdade, a mesma geração, só que versão 2026. Então, no quesito modernidade, seria o Territory o vencedor. Mas não é só isso que eu vou avaliar. Vamos pensar nas proporções. Grosso modo, colocando um do lado do outro, nem parece que são da mesma categoria. Eu vou te explicar. O Territory, ainda que seja um SUV médio e também tenha preço próximo do Corolla Cross, ele tem nada menos do que 22 centímetros a mais de comprimento. Mas não é só o comprimento que faz com que você ache que um carro é mais que o outro. Para mim, a largura é mais importante ainda. E são nada menos do que 9 centímetros de diferença. Se você pensar no entre-eixos aqui, tem 8,5 centímetros a mais, o que é bastante coisa, especialmente quando você olhar lá por dentro. E também melhora a área envidraçada, as proporções ficam mais legais, o carro fica com um aspecto de uma categoria superior. E além disso ainda tem 8 centímetros de altura de diferença, o que também, para mim, faz com que o Ford Territory vença nesse quesito design. Ele realmente parece ser bem mais caro do que o Corolla Cross aqui. E como a gente já falou das medidas, vamos para o espaço interno, começando pelo Corolla. Opa! Surpresa! Ela, nossa treina, que não nos deixa mentir nunca. Bom, quem já é um habituê do canal sabe que a gente sempre faz as medições do mesmo jeito. Eu tenho exatos 1,92 m e mais de cento e vários quilos e sempre posiciono o banco para que eu dirija e sento atrás de mim mesmo, with all respect. E aí eu vejo se é bom ou se é ruim para mim. E aí você vai ter uma referência aí, né? Se você tiver 1,70 m, 1,60 m, 2 metros, enfim. Saiba que eu sou um animal de grande porte. Bom, primeira coisa que perguntam é sobre soft touch na porta, né? Sim, aqui nós temos, já no Territory a gente vê. E aqui também tem um apoio de braço, diferente de alguns outros Toyota que já vimos, tem uma trava no final aqui, interior claro, teto claro, enfim, tudo que a gente já conhece. Mas eu estou aqui para ver medidas, né? Primeira medida é que não há nenhum centímetro à disposição entre o joelho e o banco. Estou literalmente encostado aqui. Vamos fazer a medição de... Consigo abrir aqui pela porta. Isso. Medição de largura lateral.
Vamos aqui colocar no fim dessa porta aqui até o vidro do outro lado. Temos aqui 1,49 m de largura. Se a gente pegar só das bases das portas, de base a base, que temos aqui, são 1,34 m, ou seja, 1,49 m, 1,34 m, a distância do assento ao teto. Isso é muito importante também, quando você tem pessoas mais altas, com cabeças bem grandes quanto a minha, tanto quanto a minha, que temos certinho, de ponta a ponta, 94 centímetros. E são essas distâncias mais ou menos que a gente tem que ver quando a gente senta no banco de trás de um carro para medir exatamente o espaço interno e o que a estrutura externa pode promover para nós aqui, né? Bom, sempre lembrando que aqui no Corolla Cross nós temos sim saidinhas de ar para quem viaja atrás, e aqui embaixo nós temos duas entradinhas USB-C. E o assoalho não é assim, o túnel central não é tão alto assim, algo que também implica no conforto de cada um que está aqui. Tem um porta-latas aqui também, tem um corinho na porta, basicamente é isso. Então, 1,49 m de vidro a vidro, 1,34 m aqui de porta a porta e 94 centímetros de altura. Vamos lá ver no território. Opa! Nossa tela tá aqui, o soft touch tá aqui na porta e o corinho tá aqui embaixo. E até poderia entrar na nota de design, né? Você vê que a porta tem muito mais elementos, é muito menos simples do que você encontra, ai meu joelho, no Corolla Cross. E aqui, as imagens falam mais do que tudo. Pois é. Eu ainda tenho de distância do joelho até o assento aqui 9 centímetros. 9 centímetros. A distância de janela a janela, lá nós medimos 1,49. Aqui, quase mudo o DDD. 1,61. Deixa eu colocar retinho aqui. 1,60 e meio. 1,49, 1,60 e meio. Vamos ver de porta a porta, porque às vezes as forrações são gordinhas. Lá temos 1,34. Aqui temos 1,49. 1,49. Ou seja, nada menos do que 15 centímetros na prática a mais de largura para quem viaja aqui atrás do que você tem no Corolla Cross. Agora a altura do teto deve ser complicada, porque o teto aqui é panorâmico. Então vamos fazer duas medições aqui. Até a tela do teto até aqui são 95 centímetros. 1 centímetro a mais do que você vai ter no Corolla. Mas se a gente pegar da parte do feltro mesmo, que é a parte dura que você vai pôr a cabeça, nós temos aqui 92 centímetros. Temos 3 centímetros de diferença desta parte aqui, para provar que 3 centímetros fazem sim diferença. Bom, aqui também temos um apoio de braço com trava. Esse interior que me agrada bastante, o preto com essa cor meio terra, também me agrada. E aqui, a exemplo do que vimos no Corolla Cross, temos também saidinhas de ar para quem viaja aqui atrás e duas tomadas USB aqui, não lá embaixo, para você ter que ficar buscando. O túnel central também é baixinho, mais baixo do que no Corolla, o que vai dar ainda mais espaço e amplitude para as pernas de quem viaja aqui. E aqui, como eu te disse, temos o soft touch na porta, o couro até aqui em cima, não só nessa parte como é no Corolla, e porta-garrafas barra-latas aqui na porta. Eu deveria dar o veredito, mas eu sei que você já percebeu. Ou seja, eu e minha trena comprovamos que em espaço interno a vitória é do território. Aqui é uma medida muito prática e facilitada até pela própria medição
dos fabricantes. Então, não tem como ficar discutindo. Os números não precisam de opinião. Abertura aqui elétrica. Isso é um ponto positivo, obviamente. Temos o tampão aqui meio esteira, né? E aqui também um acessório de cobertura aqui, para que você não suje o tapetinho deste espaço. Bom, no Corolla Cross são 440 litros de capacidade. Quanto que será que é no Territory? Ainda que por fora e por dentro a diferença seja bem brutal, para falar o mínimo em carros da mesma categoria, aqui no porta-malas a coisa não é tanto assim. Obviamente o Territory também tem uma tampa elétrica, muito comum em carros a partir de 200 mil, não tem aquela cobertura aqui para o porta-malas e o tampão é fixo, não é daquele de esteira que você pode tirar e continuar deixando a estrutura ali. Bom, o porta-malas aqui tem 448 litros. Contudo, porém, entretanto, ainda que ele tenha uma medida superior, eu acho que nesse caso 8 litros não fazem assim diferença. Não estamos falando de uma festa em que você coloca líquidos para as pessoas beberem. Aí faria diferença, mas aqui não. Ou seja, nesse quesito, para mim, é um empate muito honroso. Bom, agora que eles já estão perfeitamente reconhecidos por fora, por dentro e também na hora de você levar as bagagens, chegou a parte que eu considero mais importante naquele contato que você tem com o carro. As tecnologias debaixo do capô. E como você bem sabe, ainda que sejam da mesma categoria, estão com propostas e gerações diferentes. Começando pelo Corolla aqui. Vamos aqui abrir o capô, que talvez também seja uma curiosidade sua. Deixa eu... Um toque aqui e um destravamento aqui por baixo. Lembrando que, neste caso, o Toyota não tem amortecedor para segurar o capô. Como dizem por aí, isso é um absurdo, né? Carro de 200 mil, você acha que deveria ter um amortecedor no capô? Bom, fico com a sua resposta aqui nos comentários. Aqui debaixo do capô, 2.0 aspirado, flex e consagrado motor também, né? Temos 175 cavalos, até 175 cavalos com etanol, 167 com gasolina. E como é que a gente vai medir essa coisa de modernidade e tal? Porque às vezes tem um carro que não passou por um downsizing e sim, ele também tem bastante tecnologia, como aqui também, com injeção direta, entre outras coisas, e também uma confiabilidade acima da média do mercado. Bom, eu vou medir por potência e torque específico. Aqui são 88,1 cavalo por litro. E quando você for pegar o torque e distribuir nessa massa aqui, nesses 1998 centímetros cúbicos, você vai ter 10,7 kgfm por litro. Guarde esses números, porque essa vai ser a comparação principal. Lembrando ainda que aqui estamos junto de um câmbio CVT, que privilegia um pouco mais o consumo, especialmente em velocidades mais altas, porque com as relações continuamente variáveis, você pode deixar uma marcha bem mais alta do que um carro que tem, por exemplo, marchas já pré-definidas, como conversor de torque ou dupla embreagem, como acontece com o Ford Territory. Vem ver. Deixa eu abrir aqui o capô, te mostrar também como é que funciona esse mecanismo. Um toquezinho também. Passou aqui a mão embaixo, achou a travinha. E sim, aqui temos amortecedores no capô. Muita gente, como eu disse, considera isso um refinamento e alguns consideram algo essencial dependendo da categoria do carro. Ou seja, temos aqui manta acústica nesse caso, lá no Corolla Cross também, mas os amortecedores duplos no capô, só no Territory. Bom, aqui temos um egresso da tecnologia EcoBoost 1.5 turbo. Você se lembra? 2.0 aspirado ali, um pouco mais simples, uma concepção mais simples e seguindo a máxima de que o conservadorismo às vezes faz com que você vá menos à concessionária. Nem sempre isso acontece, porque o 1.5 EcoBoost também passa por um momento de credibilidade bem boa. Pouquíssimas pessoas falam, reclamam ou tem alguma avaria fora do normal com 1.5 EcoBoost aqui. Aqui ele gera 169 cavalos e 25,5 kgfm de torque.
mas é um motor 1.5, tem 500 centímetros cúbicos de capacidade volumétrica a menos do que de um Corolla. Por isso, o turbo e outras tecnologias de eficiência e também para potencializar os ganhos aqui de força e de torque, de potência, são bem válidos. Ele também está atrelado a um câmbio DCT de dupla embreagem com 7 marchas, embreagens embebidas em óleo, não é aquele câmbio seco. Mas o fundamental aqui é que é só a gasolina, e só a gasolina ele é mais potente do que o Corolla. Deveria ser flex? Poderia ser flex, mas deveria, talvez não. A gente vai falar disso também quando falar de desempenho e consumo. O importante aqui é que a potência específica é de 113 cavalos por litro, enquanto lá é de 88 cavalos por litro. E o torque específico aqui é de 17,1 kgfm por litro, do tamanho aqui do motor. Se você se lembra, são 7 kgfm por litro a mais do que você vai ter no Corolla Cross. Ou seja, para mim, analisando essas tecnologias de propulsão, nesse quesito, a vitória é do Territory. Pelas minhas contas, está 4-1, e agora eu vou te dar os números de consumo de ambos os carros pelo Inmetro. Segundo os testes padronizados de consumo do Inmetro, o Ford Territory aqui alcança 8,8 km por litro de gasolina rodando no ciclo urbano. E na estrada chega a 11,2. Já o Corolla Cross é mais econômico. Ele faz 11,2 km por litro de gasolina na cidade, ou seja, o consumo de estrada do Territory, e chega a 13 km por litro de gasolina na cidade. E nesse quesito, não tem jeito. Corolla Cross é mais econômico, 4-2. Agora eu vou voltar lá para o Corolla Cross e mostrar o nível de equipamentos para comparar entre ele e o Territory. Quem será que leva melhor nessa? Opa, vamos lá? Vamos falar de níveis de equipamentos. Bom, muita gente reclama dos Toyota que tem preço acima, às vezes, da concorrência e não traz tantas coisas assim. Bom, aqui a gente tem entrada sem chave, tem soft touch na porta, mas aqui no painel nada. Aqui é tudo o plasticão del pagode. Temos partida sem chave, mas ali por fora a gente já percebe que o nível de equipamentos é um pouquinho pior. Um pouquinho, não pior, né? Tem menos coisa. Rodas aqui não tem 19 polegadas como tem no Territory, não tem lanterna em Full LED, apesar do conjunto dianteiro ter Full LED. Em ambos os casos você tem ADAS com distância do carro à frente, com monitor de ponto cego e também com permanência e centralização em faixa. Mas, por exemplo, vamos lá, teto. Aqui não é panorâmico, é um teto mais, digamos, simples, como você tinha em carros dos anos 2000. Ar-condicionado? Sim, temos 2 zonas aqui e temos também carregador de celular por indução. Mas, por exemplo, painel de instrumentos não é integrado com a central multimídia. Há quem goste dessa tela mais flutuante, mas nem todo mundo, né? Às vezes aquele painelzão agrada mais, dá mais sensação de que é um carro projetado para ser perto dos premium, porque foram os carros premium que começaram com essas telas integradas. A Ford já se aproxima muito disso, né? Você tem tela integrada no Mustang, você também tem tela integrada no Territory, você tem telas gigantescas, por exemplo, na Ranger. Eles estão se esmerando e chegando mais perto de parecer e de estar disputando um mercado de carros mais caros, notadamente mais caros, a partir de marcas como a Volvo, por exemplo. Outra coisa, ele ganhou o freio de estacionamento eletrônico só depois do facelift, ou seja, até 2024 ele tinha freio de estacionamento no pé. Lembra? Nossa senhora, o tanto que xingaram. Bom, deixa eu pegar aqui para passar para você uma noção um pouco mais geral. Outra coisa que você não vai encontrar aqui, que você encontra no Territory, o banco do motorista, do passageiro, ou melhor. Aqui você tem que mexer na mão. Pois é. Aqui estão os bancos, você que gosta de cores claras, eles furadinhos, e já imaginaria que eles furadinhos, eles teriam ventilação ou aquecimento. Também não o tem. Aqui temos carregador de celular por indução, mais uma tomadinha USB, e aqui, como eu te disse, freio de estacionamento elétrico com auto hold.
Aí tem uma tecla aqui que você desliga o controle de estabilidade. E aqui um modo esporte, ou modo power. Aqui, painel de instrumentos digital. E aqui a sua central multimídia. Tanto painel de instrumentos quanto central multimídia também são menores do que você vai encontrar no glorioso Territory. Aqui temos retrovisor eletrocrômico e, como eu te disse, o teto panorâmico não existe. É esse teto menorzinho aqui. Vou colocar aqui, temos câmeras 360 panorâmicas? Temos, mas você não tem aquela visão bird view, né? Aqui você só consegue aproximar a câmera de ré por completo, as linhas e apenas uma função. Pois é. Aqui desse lado você tem a função do farol alto automático. Deixa eu tirar aqui da ré. Ajuste de altura do farol e para você olhar a câmera sem precisar engatar a ré. Aqui também tem umas luzinhas ambientes, né? A luzinha azul aqui, uma iluminação aqui, mas elas não são configuráveis. E por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque tudo que eu estou te dizendo aqui, você vai encontrar no Territory. Vem ver. Opa, vamos lá? Como eu te disse, soft touch em toda a porta e também esse couro aqui. Ai, basta entrar. Basta entrar e comparar. Tudo bem, eu também acho que esse banco poderia ser um tequinho mais para baixo. Ele não vai, mas ele consegue dividir as partes, né? Você consegue elevar só a parte aqui que vai apoiar a sua coxa, enquanto a outra parte fica mais para baixo. Então, até que dá uma sensação de que o banco está um pouco mais para baixo, mas não fica. E, no fim das contas, em comparação com o Corolla Cross, essa é a única crítica. Aqui a gente tem soft touch também na parte de cima, diferente do que acontece lá. Também temos partida por botão. Como você pode ver aqui, temos carregador de celular por indução e algo que não vamos encontrar no Corolla: banco elétrico para o passageiro. Algo que um carro de mais de 200 mil obrigatoriamente deveria ter, pelo menos eu acho assim. Temos o retrovisor eletrocrômico e aqui temos teto panorâmico, que é outra coisa que em carros acima desse valor as pessoas gostam, né? As pessoas valorizam isso. E tem que ser um teto que abre, não pode ser um teto que não abra. Esse aqui, como você pode ver, abre. Tem uma abertura muito boa, muito grande. Muito maior, por exemplo, do que aquele teto pequenininho que você vai ter ali no Corolla Cross. Bom, só por aqui a sua impressão de qualidade já vai ser melhor, né? Exacerba isso. O desenho dos bancos também. Eu era um crítico do Territory anterior por ele ter apenas os bancos com acabamento azul, tudo meio azul aqui dentro. Eu brincava ainda que você entrava, parecia que você estava dentro de um bolso de uma Levi's. E isso acabou. Deixa eu tirar a chave daqui, até para mostrar para você esses equipamentos, né? Aqui você tem o carregador por indução. Aqui você tem um atalho para o ar-condicionado, que é muito legal isso, né? Às vezes a tela ainda não acendeu e você quer ligar o ar porque está muito quente. Aqui 2 porta-objetos, um acabamento muito mais refinadinho. Aqui o seletor de marchas. E aqui freio eletrônico, para você desligar o start-stop e também o auto-hold. Aqui mais atalhos para a central multimídia. E aqui um belo espaço e um belo apoio de braço aqui. Muito maior o porta-objetos aqui do que lá. Que eu te falei dos bancos. Eu gosto especialmente desse assento que parece um travesseirinho, esse encosto que parece um travesseirinho. E temos laterais mais abauladas aqui. É um banco mais anatômico, né? É um banco de uma qualidade superior, sim. Isso faz diferença quando você pensa em longas viagens, enfim. Eu te falei, muito mais nítido aqui, né? Você tem a central multimídia integrada com o painel de instrumentos. E aqui você vai ter coisas como, por exemplo, eu te falei das configurações de luz ambiente. Você vai poder personalizar aqui, né? Deixar em vermelho, em azul. Deixa eu mexer aqui, isso. Você vai mudando a tonalidade da cor que você quer aqui por dentro. A gente está num lugar iluminado, mas
as iluminações vêm aqui deste filete abaixo da porta. Vamos deixar o mais brilhante possível. E você também, se quiser, pode desligar tudo e não ter a luz ambiente. Isso é um dos mimos, né? Aqui também temos o sistema ADAS completo, manutenção em faixa, distância do carro à frente, o Adaptive Cruise Control, e também temos alerta de ponto cego, temos frenagem de emergência e alerta de frenagem de emergência, e também você pode configurar para que o alerta de ponto cego dê um bip na hora que tem alguém por perto, mesmo você dando seta, e ele também avisa você, caso você vá abrir a porta, ainda que esteja com o carro desligado, ele avisa você que tem alguém passando perto, para você não abrir a porta e abalroar ninguém. Enfim, no fim das contas, cara, como é que vai comparar? Esse carro tem mais coisa. O rebatimento rapidinho aqui também. Em nível de equipamentos, considerando o que eu já falei por fora, as lanternas de LED, as rodas de aro maior, pneus maiores, o banco do passageiro com regulagem elétrica, a central multimídia maior, mais completa. É mais caro fazer essa tela completa aqui do que você vê no Corolla Cross. O ar-condicionado aqui, a exemplo do que acontece lá, também tem 2 zonas e tem aqui um mostrador digital que também transpira um pouco mais de modernidade. Deixa eu mostrar aqui para você. Transpira um pouco mais de modernidade. Aqui você ainda pode... Deixa eu voltar a tela. Deixa eu voltar à tela inicial. Aqui você também tem a ventilação e o aquecimento dos bancos, algo que você não vai encontrar no Corolla. E basicamente é isso. Em nível de equipamentos, essa nota, esse ponto, vai para o Territory. 5-2. E eu posso aproveitar aqui a oportunidade de já falar das questões de segurança. Ambos os carros têm 6 airbags. Ambos os carros têm controle de tração, estabilidade. Não temos o mesmo teste para ambos os carros no Latin NCAP, por exemplo. Por isso, é uma medida que não podemos considerar. Mas no quesito segurança, se você pensar tudo que cada carro tem, principalmente de segurança ativa e passiva, não dá para falar que um é muito melhor do que o outro. Nem dá para falar que um seja melhor do que o outro. Ou seja, nesse quesito de segurança, é um ponto para cada um. É empate. Estamos num glorioso 6-3. Será que o Corolla vai buscar a partir de agora? Porque agora a comparação é daquela parte que os aficionados mais gostam. As impressões em dirigir e a medição de uma maneira empírica, mas muito experiente, digamos assim. Esses cabelos brancos não são pintados, do prazer em dirigir. Será que um Ford vai ser melhor para dirigir que um Corolla? Vamos ver isso agora. Bom, já estou aqui aos pés da Aldeia da Serra. Vou pegar a seta para a esquerda. Vamos contar um pouquinho sobre o prazer em dirigir. Porque para mim o grande lance do Territory quando mudou de geração não foi exatamente o espaço interno, que ele já tinha um bom espaço interno na geração anterior. O design também é bem marcante, mas não foi só isso. Deixa eu tirar a chave daqui, para a gente não ter nenhum barulho nos impedindo de conversar. Para mim foi o quanto essa nova plataforma permitiu ajustes mais precisos de suspensão. Ele tem muito pouco de características que a gente consegue reconhecer em veículos que têm origem na China. E, cara, você pode não acreditar que ele, com esse peso e com esse tamanho, consiga ter uma capacidade de curva, uma franqueza na direção e até uma pegada interessante do trabalho entre câmbio e motor, algo que também não acontecia plenamente na geração anterior e agora não tem muito mais o que falar. Eu dirijo diversos carros, principalmente entre os SUVs, e consigo me surpreender a cada vez que ando no Territory por mais tempo, passo por caminhos diferentes, subida de serra, estradas, viagens mais longas em estradas, mas nesse território aqui, parafraseando o Territory, que é
a subida de serra, um controle dinâmico um pouco mais aprofundado e também uma necessidade de você ter um fôlego de motor, porque além de você estar contornando pista em subida, você ainda tem que às vezes fazer uma ultrapassagem, então precisa de fôlego do motor, e isso também interfere na sua segurança. E a segurança também está atrelada ao prazer em dirigir. É muito chato você dirigir um carro que você não confia. Ele é surpreendente. Os números da ficha técnica, que quando você olha lá, 169 cavalos e 25,5 de torque, e o peso que ele tem, não se traduz numa certeza que você vai ter olhando esses números de que é um carro lento, moroso, grandalhão. Isso não acontece quando você está dirigindo. A sensação é de que você está num carro mais leve e menor. Muito pouca percepção desse peso a mais de 1.630 quilos, com relação aos outros carros dessa categoria, que não são tão pesados assim. Vou pegar uma curva aqui um pouco mais fechadinha. Você não ouve nem o barulho do pneu, cara. É realmente impressionante. E quando você dá pé, não tem um incômodo aqui dentro, né? O giro sobe, a gente está aqui a 4.500 RPM, e o conforto na cabine, a possibilidade que você tem de ser entendido numa conversa com alguém, enfim, que você não precisa elevar o seu tom de voz, também mostra que, na verdade, te dá a sensação de que o dinheiro foi mais bem empregado. E assim, sinceramente, cara, rolagem de carroceria baixa, ele é um carro muito neutro, não tem tendência nem de saída traseira nem de frente, ainda que não tenha tração nas 4 rodas. É um carro bem trilhado, muito bem equalizada a suspensão, né? E numa situação mais corriqueira de dia a dia, São Paulo, principalmente em alguns bairros, como a gente está aqui na Aldeia da Serra, tem muita lombada. Ó como ele ganha força rápido, ó. Cara, é muito confortável. A gente vai chegar num ponto ali dentro do bairro que tem mais lombadas de mais tipos, né? A gente não tem uma padronização disso, e ali vai dar pra gente entender e perceber o quanto que ele é mais confortável do que a média dos SUVs. E a gente vai andar no Corolla também, no mesmo trajeto para poder comparar. Mas enfim, você não tem nenhum percalço assim. Você fala, não, faltou força, não, mas balança demais, nada. Carro muito firme, muito justo, muito na mão, e também boa modulação de freio. Outra coisa que eu valorizo bastante é a visibilidade. Esses retrovisores são bem grandes, e mesmo sendo bem grandes, quando a gente pega estrada em velocidade constante, você não tem tanta incidência do ruído de ar. Isso é uma das características primordiais de uma engenharia aerodinâmica, né? Que a gente tanto questiona em alguns casos quando você tem barulho de vento muito alto. Eu andei no Nissan Kicks há pouco tempo, isso foi muito perceptível. Voltando a falar da área envidraçada, né? Quanto mais você tem a possibilidade de olhar o que está acontecendo lá fora, mais seguro você se sente também. Isso também influencia no prazer em dirigir. E, cara, a direção muito boa, né? Ela não é nem levinha demais e nem anestesiada demais quando está em movimento. Ficou tudo justo aqui. Na verdade, quando mudou a geração anterior para essa, o Territory ficou muito mais Ford do que a origem, que os chineses têm um gosto para fazer SUVs, né? Esse aqui ficou muito mais um jeito de carros americanos, de suspensão, de controle de chassi e de conforto a bordo, do que sempre foi. E perdeu toda a anestesia que tinha antes. Eu não achava também um carro ruim, só que faltava desempenho e faltava um pouco de refinamento dinâmico. Isso aqui ficou fatal. Aqui uma lombadinha, aqui ó, passou a 37 por hora. Nada. Não tem aquela caída de roda, os amortecedores aqui parecem muito bem projetados. Não é surpresa para ninguém que há muito tempo conhece os carros da Ford, que o corpo de engenharia em todas as partes do mundo é muito competente, e isso se refletia também quando a Ford produzia veículos no Brasil, mas ainda hoje o corpo de engenharia ainda desenvolve veículos pensando na parte regional, incluindo o Brasil, lá no campo de provas de Tatuí. E isso também
deve ter um reflexo, deve ser um dos reflexos que tornaram o Territory um carro tão agradável de guiar. Mas será que ele é capaz de ser mais agradável, mais gostoso de andar, mais sensação de segurança e de controle dinâmico do que o SUV médio mais vendido do Brasil? Vou encostar no QG e a gente já conta como é que é conviver com o Corolla. Bom, já estamos aqui partindo do mesmo ponto, no pé da aldeia da Serra. Vamos pegar essa subida e vamos tentar entender o que o prazer em dirigir tem a ver com esse ronco que invade a cabine de uma maneira surreal. Bom, é claro que quando você anda no Corolla Cross, além dos números mostrarem isso, de ele ser mais rápido e mais leve, isso se faz muito presente porque é um carro mais áspero, né? Você sente o motor invadindo a cabine o tempo todo, uma característica também muito marcante do que você tem em carros com um câmbio CVT. Assim, até na avaliação que fizemos há pouco, a época do lançamento dessa versão com um facelift, eu disse que a criação do Corolla Cross foi justamente para deixar o Corolla Sedan mais esportivo. Ele é um pouquinho mais duro, e quem gostava do carro mais soft foi pro Corolla Cross, tanto que hoje, em alguns meses, ele chega a vender o dobro do sedã. Mas, e não me incomoda essa coisa dele ser mais macio, mais molão, mais soft do que a gente espera de um SUV. Eu não estou nem falando só do Territory, estou falando também de outros SUVs que você pode querer comparar, inclusive ZR-V e Volkswagen Taos. A suspensão, o modo com que ele trata o ocupante é de uma maneira mais molenga, né? Isso se reflete na dinâmica também. Você viu que a gente fez uma curva ali em uma velocidade muito parecida com o que estava com o Territory. Com o Territory você nem ouve os pneus, e ali a gente ouviu um leve sussurrar da borracha contra o asfalto. Não tem problemas dinâmicos no Corolla Cross, não é isso. É que na comparação você sente que o Territory é um carro mais firme. Por ele ser mais largo também, essa questão de você ter a sensação de que tem mais controle, é que nem no mundo animal, um jacaré e um camelo. Qual que é mais estável, qual que é mais difícil de tombar? Não só pela altura, mas pela concepção mesmo, né? 9 centímetros de largura de diferença, quando você tem duas suspensões bem acertadas, esse carro mais largo vai te dar uma impressão de mais controle. Geralmente é isso que acontece. Por isso, carros mais largos são mais pesados e mais caros também, geralmente. Na verdade, não só pelo tamanho, pelo comprimento dos carros, mas a largura também tem muito a ver com qual pertence a qual categoria. Ou seja, como eu sempre digo, Corolla Cross e Compass, ainda que tenham preços de SUVs médios, eles estão mais para SUVs meio médios, né? Porque ao redor do mundo são considerados SUVs compactos. E aqui são considerados SUVs médios porque a gente tem os compactos, que lá fora são os subcompactos. Então, assim, primeira coisa, o Corolla Cross deveria custar menos pelo comportamento, pela sensação que transmite e especialmente por essa concepção mais antiga de motor e câmbio, né? Isso aqui, na hora que você está precisando ganhar velocidade, é muito barulho, né? Se tiver alguém do seu lado, vai achar que você... Assim, nossa, pra que correr tanto? E às vezes você nem tá correndo. Depois dessa acelerada que a gente deu, esse barulhão, a gente tá a 82 km por hora. Que não é nem o limite da via. Mas, você entende? Dá pra ter prazer nisso? Dá. Eu gosto, por exemplo. Eu tive durante muito tempo carro com escapamento esportivo, carro mais... sempre rebaixei. E essa aspereza até que me agrada um pouco. Mas no universo de SUVs, o refinamento, o conforto e como ele deve se comportar, não dá para negar que você vai se sentir mais recompensado pelo que você gastou num carro mais silencioso, mais agradável, que quando passa numa lombada não faça esse barulho de pular a roda. Eu passei a menos até do que os 37 km por hora que eu passei com o Territory. Passei mais devagar. E lá você não viu essa esticada, essa pulada de roda. Aqui no Corolla Cross, infelizmente você sente. A capacidade de curvas é parecida,
Mas aqui você sente pendular mais, apoiar mais nas rodas de dentro. Pode parecer besteira, porque ninguém anda assim, ninguém acaba trazendo isso para suas vontades na hora de comprar um carro. O design é mais importante, o preço é mais importante, as facilidades são mais importantes, mas é algo que você deve saber, porque ao longo do tempo, andando com um e andando com o outro, é perceptível que há uma defasagem de tecnologia. Isso não quer dizer, obviamente, que o Corolla Cross é um carro ruim. Eu só estou dizendo que nessa categoria, pela ínfima diferença de preços entre os dois, ele parece sim, na hora de andar, não estou falando em desempenho, vamos falar disso ainda, parece estar uma geração para trás. É um carro mais simples e mostra essa simplicidade nesses momentos um pouco mais extremos. Se você for grande igual a mim, também vai ter as partes do carro aqui vão pegar mais na sua perna, como na porta, enfim. Ele também, por ser um pouco mais baixo, tem mais esforço para entrar e sair, enfim. Mas na questão do prazer em dirigir, certamente, andando nos dois, você vai se sentir mais bem tratado num Ford Territory. E é por isso que esse ponto vai para ele. Vitória do Ford Territory em prazer em dirigir. Aliás, eu vou chegar lá, vou até dar mais uma voltinha nele, para eu relaxar. Fiquei meio tenso aqui. Bom, agora que a gente já andou com os dois carros, tem a prova cabal de que o prazer em dirigir nem sempre está atrelado aos números de desempenho, e eu vou provar isso para você agora. Muito porque os números não consideram se a direção é bacana, se a modulação dos freios é legal, ou se a suspensão tá mole demais ou tá incomodando no conforto. Eles analisam apenas os números friamente e, como sempre eu digo, eles não precisam de opinião. No caso do Corolla Cross, o 0 a 100 foi feito em 10 segundos, muito porque ele é bem mais leve do que o Territory. Pesa 1.420 quilos e numa potência máxima de 175 cavalos tem uma relação de 8,11 quilos por cavalo. Ou seja, os cavalos que trabalham aqui sofrem um pouco menos. Mas a diferença em desempenho não foi tão grande assim, não. Ainda mais se você considerar que o Ford Territory é maior, mais largo, mais entre eixos e tem até mais equipamentos e pesa 1.635 quilos. E também há de se considerar que aqui são 169 cavalos. Mas aqui temos 25,5 kgfm de torque e um câmbio mais eficiente, que passa as marchas com um pouco mais de proficiência. Guarde esta palavra, ou dê um Google aí para ver o que significa. De toda maneira, ele fez de 0 a 100 em 10,3 segundos. E numa disputa, por exemplo, de 400 metros, ele ficaria pelo menos uns 2 carros atrás do Corolla Cross. Ou seja, com uma relação de peso-potência de mais de 9,6 quilos por cavalo para ser puxado. O Territory, em desempenho, fica atrás do Corolla. Ponto para o japonês. Bom, até agora a gente já falou tudo sobre os benefícios que cada um tem para você. Agora vamos colocar isso junto dos custos e ver qual que é o mais indicado para o seu nervo que mais dói, que é o bolso, e também quem desvaloriza menos. Nesse quesito, o fundamental não é a minha opinião, o que você viu em algum site de compra e venda de carros, o que o seu vizinho falou ou que qualquer outro influenciador possa ter dito sobre as benesses de ter um Toyota, ou as benesses de ter um Ford, ou o Corolla Cross valoriza demais porque hoje em dia é carro de polícia, tem um monte de táxi, ou o Ford Territory desvaloriza demais porque não está vendendo muito. Isso, aliás, é até algo que já caiu por terra com as primeiras vendas de julho do Territory. Mas a gente tem que considerar, sim, o valor de compra, né? O Corolla Cross é mais barato para você adquirir na hora, preço de R$207 mil, o preço de lista, né?
à exceção de alguma promoção na concessionária ou algo do tipo. E no Territory você paga R$215 mil. Mas aí já estamos colocando na conta também que o Territory é maior e mais equipado do que o Corolla Cross. Então teríamos um empate. Mas não, empate em custo-benefício jamais. Muito disso porque temos um acervo e uma base de comparação histórica. Isso mesmo, a tabela FIPE serve tanto para você saber quanto que os compradores estão pagando no veículo zero e também a desvalorização inicial, aquela de 1 ano ou menos. E eu tenho os números aqui. Isso pode te surpreender. Se tiver em pé, sente. Bom, Corolla Cross XRX 0 km, segundo a tabela FIPE, ele é adquirido num valor médio de R$ 206.422, ou seja, um pouquinho mais barato do que o preço de tabela. Mas, depois de 1 ano, ele é vendido, em média, por R$ 191.766, ou seja, um decréscimo de 7,1%. Já o Territory tem um preço de compra de R$ 217.963 quando 0 km, ou seja, as pessoas não têm tanto desconto na concessionária e no valor final acaba saindo um pouco mais caro. Talvez porque coloquem um insufilme, uma película anti-vandalismo, um PPF, não dá, aqui não especifica, não sei como explicar. E depois de 1 ano, ele está sendo comprado por R$ 205.757, ou seja, um decréscimo de 5,6%. Você lembra? 7,1% de desvalorização do Corolla Cross segundo a FIPE, e aqui 5,6%. Isso é público, você pode pesquisar lá na tabela FIPE mesmo, é muito fácil você fazer o cálculo, mas neste comparativo, de acordo com esses números, o ponto é do Territory. 8 para o Territory, 4 para o Corolla. E muita gente diz, João, considerar só a desvalorização e o custo de aquisição é mais ou menos como você falar que está comprando o carro pensando no próximo dono. O que você tem que fazer mesmo para saber se o custo de cada um vale são as manutenções. E sim, temos um quesito que julga isso aqui também. Quanto será que custam as revisões do Corolla Cross e do Ford Territory até os 60 mil quilômetros? Nessa cotação feita junto ao site da Ford, onde você vê lá as revisões programadas e quanto elas custam, 60 mil quilômetros com o Territory vão lhe custar R$ 15.266. Não é barato. Vamos ver quanto que é a do Corolla? Para os mesmos 60 mil quilômetros, segundo a Toyota em seu próprio site, as revisões do Corolla Cross saem por R$ 6.344, o que é menos da metade do que você gastaria num Ford Territory. Então, ponto para o Corolla nesse quesito, 8-5, contudo, porém, entretanto, já passamos dos 11 itens e a vitória final é do Ford Territory. Pois é, nesses 11 itens de custo, práticos, de opinião e com a frieza nos números, o carro mais moderno, maior e mais tecnológico por um preço parecido venceu. Contudo, porém, entretanto, essa aqui não é a mãe de Deus. Você pode ter as suas verdades, comparar apenas 5 ou 6 itens, enfim, ver o carro que melhor se encaixa no seu bolso e na sua vida. Mas agora falando da minha opinião, andando nos dois carros por aproximadamente 1 semana, com uma base de comparação bem farta, porque você sai de um e entra no outro e consegue perceber no que eles diferem, a minha escolha também seria o Ford Territory. Tá uma geração na frente do Corolla. Ele precisa mudar. E com esta bomba, nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programaroda@gmail.com, tá certo? E se quiser, já manda nos comentários qual outro comparativo você quer ver aqui e de qual categoria. Hatches, sedãs compactos, SUVs maiores, SUVs menores? Conta aqui que a gente se esforça para entregar para você pelo menos um pouquinho mais de conhecimento e para você saber como deve comparar e o que deve comparar nos carros que vai escolher para conviver com você. Beijo no coração, até a próxima. Fui. Tem que achar um motorista agora para me ajudar a levar. E agora? Hã? Abre take 1 gravando. 3, 2, 1, valendo. Povo de Roma, seja muito... Nossa, quase caí. 3, 2, 1, valendo.